Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Peter e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E bom pessoal, sim, eu falei que eu ia começar a postar com mais frequência e cá estou eu novamente pra mais um vídeo. E eu espero que não tenha demorado tanto desde o último, até porque hoje eu tô aqui pra falar de um tema que costuma ser mais de boa, mais simples, só que eu queria só explicar melhor. No estilo daquele vídeo lá que eu expliquei sobre o Murder Time Trio, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre os Star Sances, que são mais um trio de Sances que a fandom acha que combinam, que tem uma dinâmica legal, e que basicamente ela juntou e criou histórias em que esses três Sances são um trio basicamente, sendo o trio dos Star Sances consistido no Ink, no Dream e no Swap Sans, ou Blueberry, dependendo da sua interpretação. E inclusive esse trio tem tanta força na fanbase que ele por sinal ganhou um certo apoio dos próprios criadores, das próprias criadoras dos personagens mesmo. Tanto que em Underverse é implícito que esse trio já foi uma realidade, e hoje eu gostaria de falar melhor sobre como funciona, qual a ideia de juntar esses três personagens e por aí vai. Mas antes, eu acho que alguém gostaria de falar com vocês. É sério que eu vou ter que fazer isso? Tá bom. E aí, galera, como é que vocês estão? Bom, eu tô sendo convidada pelo Void e pelo Peter pra divulgar aqui um servidor bem bacaninha pra vocês. Undertale New Home é pra você aí que não faz nada da vida e quer conhecer novas pessoas e fãs desse jogo que você gosta tanto. Lá tem um povo bem receptivo e animado, além de vários eventos, debates, jogos e muito mais que a staff preparou pra todos vocês. Lá vocês podem conferir as AUs do povo, como Undersims, Darkness Ashes e o meu lar muito infernal, Royal Tail. Bem, ele tá tendo muitas novidades, assim como tudo no servidor. Então é isso, conto com vocês e bora pro vídeo! Bom, como vocês viram agora, se vocês tiverem interesse em entrar no servidor, é só ir no link da descrição ou no comentário fixado. Lá tá de boa o link para você conseguir entrar no servidor e por aí vai. Mas enfim, agora vamos falar sobre os Star Sances. Afinal de contas, quem são eles? Pessoal, como eu falei, os Star Sances eles vêm de uma ideia de juntar três personagens. Contudo, não é só uma junção qualquer em que eles se dão bem juntos. Na verdade, a ideia que o fandom tem pra esse trio é que ele seria um trio do multiverso que protegeria o multiverso. Ele basicamente, enquanto o Murder Time Trio, por exemplo, causa o caos, a calamidade, sentimentos negativos, os Star Sances são quase como guardiões da paz. Por isso mesmo, neles a gente tem o Ink, que é o criador das AUs, basicamente, pelo menos ajudante, né, na criação das AUs, não é ele em si que cria. O Dream, que auxilia na positividade do multiverso. E o Swap Sans, que, bom, ele é fofo, né? Ele é fofo. Por isso ele tá metido com esses dois. Eu entendo também que é meio discrepante isso daí. Mas a ideia é que esses três, basicamente, seriam um trio que juntos eles protegeriam o multiverso. O trio, eu não sei se ao certo, ele teve um conceito, uma criação de uma pessoa específica. Eu acho que o fandom foi desenvolvendo essa ideia pra chegar no que ela é. Só que o que eu posso dizer é que sim, os criadores desses personagens têm toda a ciência, basicamente, de que esse trio existe. E bom, por conta disso, ganha uma certa força. E agora vamos falar melhor sobre a função de cada um desses três no trio dos Star Sances, como eles protegem o multiverso e tudo mais. Bom, pra começar, como uma espécie de líder do trio, como o fandom conseguiu entrar nesse consenso, mas não é um fato, quero deixar isso claro, a gente tem o Dream. Por incrível que pareça, eu sei que eu pensava também que era o Ink, mas muitas pessoas levam em conta que o Dream seria o líder do trio. Afinal de contas, por quê? Porque o Dream, ele é o mais responsável dentre os outros dois. O Blue costuma ter uma imagem pra fanbase de muito mais inocência, e o Ink costuma ter uma imagem de muito mais diversão, e ele costuma ser até um pouco caótico, dependendo do contexto, até porque a gente vê, por exemplo, a interpretação dele em Underverse, né? Pelo amor de Deus. O Dream, então, seria o mais responsável, mas eu não diria que ele é um líder que dá as ordens nem nada, mas apenas que ele é capaz de manter a responsabilidade nisso tudo. Ele é literalmente a encarnação dos sentimentos positivos que o trio tanto defende. Logo, ele é um pilar muito importante e muito poderoso nesse trio. Ele basicamente consegue administrar muito bem essa parte de cuidar dos sentimentos positivos, e os outros dois dão um suporte muito bom.
Agora, inspirando a criatividade, a prosperidade das AUs, temos o Ink, que ele tá nesse trio da bondade porque ele não só defende, bom, o bem pelo multiverso, como ele também defende a prevalência do multiverso. Ele defende que o multiverso viva, que todos consigam ser inspirados, consigam continuar e ter determinação. O Ink, nesse caso, levando uma interpretação mais boa do personagem, né, já que ele, em algumas interpretações, ele é um pouquinho caótico e neutro, na interpretação mais positiva do Ink, ele tá nesse trio exatamente para fazer o bem, parar ameaças como o Error e prosperar as AUs de Undertale, conseguir garantir que tudo vai dar certo, evitando destruição em prol do bem do multiverso. Por isso o Ink tá nisso. O Ink costuma nesse caso também ser um personagem que, bom, a gente pode dizer que ele tem uma criatividade muito mais ampla e é um Sans que às vezes, né, pode se meter com alguns probleminhas, né, pode ser um pouco irresponsável e um pouco egoísta, como a gente sabe da personalidade do Ink. Mas contudo, ele tá nessa. O Dream é o responsável e o Ink, ele é um personagem bem extrovertido e com muita força de vontade, exercendo essa função de cuidar mais da área das AUs, enquanto o Dream das emoções. Agora a gente fala do Blue, que, bom, em questão de, tipo, capacidades, o Blue, ele é literalmente só um Sans que, bom, parece o Papyrus, e eu não duvidaria que a fandom só colocou ele nesse trio porque, bom, ele é famosinho e ele combina com eles. Só que se for pra gente pegar um consenso que o pessoal do fandom chegou do que o Blue é nesse trio, bom, ele é literalmente a paz, ele é literalmente a pessoa que equilibra esse trio. Como assim? Em algo que eu vou abordar daqui a pouco nesse vídeo, vocês vão entender o que levou certos eventos na história dos Star Sanses a fazer a separação desse trio, algo que por sinal fica implícito que também aconteceu não só meio que num consenso do fandom e dos criadores dos personagens, como também em Underverse. Isso é algo que a gente pode muito explorar e falar sobre. Só que nesse caso, tudo isso acontece por conta de divergências entre o Ink e o Dream. E o Blue tá nesse meio porque o Blue é o equilíbrio. Apesar de tudo, apesar dele não ser a pessoa que cuida da prosperidade das AUs ou é a própria encarnação dos sentimentos positivos, ele tem um sentimento de pureza muito grande, conseguindo ser meio que a personalidade do time pelo que a fandom estabeleceu que seria interessante falar. Então o Blue, ele acaba sendo a personalidade do time e ele é quase que aquele amigo do grupinho de amigos que meio que vai fazer os dois amigos que estão brigando pararem com isso e começarem a jogar videogame, tá ligado? Ele é literalmente o equilíbrio nisso tudo, é algo que a gente pode dizer sobre o Blue e seu papel. Só que contudo, ele é o menos poderoso deles e a gente pode dizer que ele é mais a personalidade e a simpatia dos Star Sanses, ajudando e auxiliando em lutas, obviamente, mas sendo mais a personalidade do grupo em si. Ele não tem uma função tão definida assim como o Ink, que cuida das AUs, e o Dream, que cuida dos sentimentos positivos. Agora eu vou falar exatamente sobre algo, porque assim, baseado nisso, a gente percebe que cada um dos três tem pelo menos uma pequena função nesse trio, e logo, juntos eles protegem o multiverso, sua prosperidade, o bem dentro dele e por aí vai. Só que logo, a gente pode dizer que também, como eu falei, as criadoras ou criadores, chamamos como quiser, né? Elas basicamente têm um consenso de que esse trio é uma ideia interessante, e já comentaram algumas coisas sobre o que seria os Star Sanses e por aí vai. E dentro disso, a gente também tem um fato de que a criadora do Dream falou isso, já declarou sobre isso em algum ponto, e que por sinal isso é um pouco explorado em Underverse. Parece que a Jaque aderiu à ideia, que se os Star Sanses de fato chegaram a existir, bom, eles se separaram, e a razão disso foram divergências entre o Ink e o Dream. Como assim? Bom, o Ink, como a gente sabe, ele apesar de lutar pela prosperidade das AUs, ele tem um interesse muito pessoal nisso, pois isso dá valor e propósito para a existência dele. No caso, o Dream não é isso, o Dream faz pelos outros e o Ink faz por si só. Underverse explorou isso um pouquinho, dizendo que isso realmente aconteceu e eles se separaram. Se o Blue tava no meio disso daí, a gente não sabe, mas como ele parece ter conhecido sim o Ink no passado, é plausível pensar que sim, os Star Sanses existiram em Underverse, só que eles se separaram, porque o Dream percebeu que os ideais dele são diferentes do Ink. O Ink tinha uma razão muito mais pessoal em tudo isso, e quando, por exemplo, no caso de Underverse, o multiverso começou a colapsar, o Ink surtou e o Dream conseguiu ver que o Ink era uma pessoa muito mais egoísta e individualista. Já o Dream era uma pessoa que pensava muito mais no coletivo da coisa. Então isso acabou fazendo eles perceberem que eles eram diferentes. E apesar de não ser uma baita briga, isso acabou fazendo eles se separarem, pelo menos em Underverse. Canonicamente, a gente sabe que eles brigaram porque os ideais deles eram diferentes. Agora a gente pode teorizar que é por causa disso, porque Underverse acatou essa ideia, só que não é um fato. E bom, isso que a gente pode dizer que foi a causa da ruína dos Star Sanses.
Bom, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E, bom, é um vídeo mais simples, é um tema mais simples, mas eu gostaria, sim, de falar pra vocês, né, sobre esse trio tão conhecido no fandom, que apesar de ser só mais um conceito interessante, a gente pode dizer que é divertido falar sobre, querendo ou não. Então, assim, eu espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer informação extra, podem falar nos comentários, porque é um conceito muito amplo e que passou por muito tempo, passou por muitas mudanças de consensos do fandom e por aí vai. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da explicação, e é isso. Até a próxima.